Boa tarde a todos e, antes de mais, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, espero que estejam todos bem de saúde. Vivemos num período de exceção das nossas vidas. Nesta altura, todos temos mais dúvidas do que certezas. Por esse motivo, mesmo numa época particularmente difícil, quer a PCAPS, quer o Centro Tecnológico de Calçado, nunca pararam a sua atividade e têm estado particularmente ativas na defesa e na promoção dos setores que representam e do universo dos seus associados. Neste sentido, como é de vosso conhecimento, temos vindo a promover um conjunto de seminários temáticos, procurando fazer um ponto de situação regular relativamente a alguns assuntos que nos parecem pertinentes. Hoje abordamos uma temática que é muito atual, face aos tempos em que vivemos. Que medidas de prevenção deverão tomar as empresas em matéria de saúde e segurança no trabalho? Antes de passar a palavra à engenheira Anabela, sentam-se livres de colocar as perguntas que entendam como necessárias. Na plataforma existe uma ferramenta própria para isso, que naturalmente responderemos no final desta sessão. Obrigado a todos, espero que a sessão seja produtiva e agora pedia à engenheira Anabela que comece a sua intervenção. Obrigado. Portanto, o nosso adversário, vocês, claro, isto já é conhecido, mas eu prefiro seguir esta sequência. Portanto, o SARS-CoV-2, portanto, tem a ver com a síndrome respiratória aguda grave. Portanto, o vírus em latim significa veneno e, portanto, não é um ser vivo. Ele entra nos organismos para sobreviver. Portanto, e os organismos somos nós. Portanto, e é isto que nós temos que ter sempre muita cautela, porque ele precisa de humanos para sobreviver. E é esta a base que nós temos que nos focar. A Covid é a chamada doença, porque em inglês é a Coronavirus Disease, que foi descoberta em 2019, como sabem, e, portanto, o período de incubação, de facto, é de 2 a 14 dias. O que significa, eu estou com um constrangimento, porque ok, já posso puxar aqui um bocadinho as imagens para cima, porque eu não consigo ver o texto. Portanto, isto significa 2 a 14 dias, ou seja, isto significa que se uma pessoa permanecer bem, eu sublinhei bem, 14 dias, após contactar com um caso confirmado, é pouco provável que tenha sido contagiada. Portanto, este bem traz aqui algumas dúvidas. Portanto, como se transmite a Covid-19? Temos 2 formas de transmissão. Portanto, temos o contacto direto, que é através das gotículas. Portanto, nós através das gotículas que saem pela tosse, ou pela fala, ou por espirrarmos, portanto, há uma energia que sai dentro do corpo humano, não é? Que faz despoltar, que faz libertar essas tais gotículas. Portanto, esta forma de transmissão é muito importante, porque as pessoas que estão próximas, próximo por definição significa um perímetro de 2 metros, e o risco de transmissão de facto aumenta quanto maior for o período em que eu estiver a falar com essa pessoa. Imaginem que estou contaminada, não é? Estou a falar com essa pessoa e quanto mais tempo eu estiver a falar com ela, maior é a probabilidade do receptor ficar contaminado também. A segunda forma é o contacto indireto, o chamado indireto. Porquê? As nossas mãos são tramadas, porque nós tocamos-nos muitas vezes na cara, e vou já explicar isto, eu acho que isto é muito interessante, em termos de comportamento humano, uma pessoa pode ficar infectada ao tocar em superfícies ou objetos, e através dessas superfícies ou objetos que depois vamos tocar em nós próprios, e aí, por isso é contacto indireto, ou seja, não foi através da gotícula que entrou diretamente para o nosso organismo, mas foi porque nós nos tocamos com essa gotícula. Este esquema está muito interessante, eu gosto muito deste esquema, que resume de facto o que é isto do contacto indireto e o contacto direto. Eu acho que isto tem que ser muito claro para os trabalhadores. As empresas têm que ter um guião comum, algo mesmo muito coeso, um foco nesta matéria, uma informação muito bem clara, porque os trabalhadores podem não entender bem como é que isto funciona. Ora, o infectado, que nós não sabemos quem é, portanto, ele espirra ou tosse, não é? Portanto, há uma energia maior de transmissão, de alcance dessas tais gotículas, e as gotículas mais pequeninas têm
um movimento maior e por movimentação do ar, portanto elas são transportadas até para muito mais de 2 metros e podem afetar outras pessoas, muito mais longe do que os 2 metros. E há outro tamanho de gotículas intermédias que atingem diretamente o receptor suscetível e as mais pesadas, as gotículas mais pesadas que por gravidade elas caem nas superfícies ou nos objetos que por ali estão próximas do infectado e que depois vão ser tocadas por alguém que vai depois tocar a ele próprio e vai ficar contaminado. Portanto, isto é um circuito, esta imagem explica como é que funciona o nosso adversário e também como é que funciona a parte do comportamento humano que nós temos que compreender muito bem. Ora, os sintomas também nada de novo, mas eu só quero realçar o seguinte. Ora, o que é preciso ter muita atenção? Portanto, o sintoma que é manifestamente claro, não é? Portanto, e que nos revela que algo não está bem, que é a febre, já sabemos que é acima de 38 graus, a tosse seca, as dores de garganta, ok, tranquilo, a pessoa está com os sintomas, já fica em casa, nem tira os pés fora de casa. Portanto, é porque algo se está a passar e vai ter que ligar para o Sistema Nacional de Saúde. O segundo sintoma, mais discreto, que não é muito falado, o que o trabalhador deve saber, eu refiro-me trabalhador, mas eu estou-me a referir a vocês todos que estão aí presentes. Portanto, este sintoma, que é muito mais discreto, tem a ver com a perda do olfato, que eu tenho lido artigos, que há pessoas que não têm febre, não têm tosse, não têm dores de nada, só têm perda de olfato e têm perda do sentido do paladar. Portanto, isto são sintomas muito discretos que podem passar despercebidos e a pessoa vai trabalhar tranquila, não é? Porque não associa à Covid. Há o terceiro sintoma, que aí estes é que são os 2 últimos tramados, estes é que me preocupam sobretudo, que é a ausência de sintomas. Portanto, este vírus, realço que significa veneno, ele não tem cheiro, ele entra no corpo humano de forma discreta, não provoca sintomas no ser humano, mas o ser humano está infectado e, sem saber, vai provocar disseminação da doença. O último caso também é o pré-sintomático, ou seja, 2 dias a pessoa está infectada, só passar 2 dias é que começa a ter sintomas. E, portanto, durante esses 2 dias, é o chamado pré-sintoma, que ela também pode provocar a disseminação da doença. Portanto, estes 2 últimos casos são os realmente mais preocupantes. E daí, quando me perguntam, Anabela, é obrigatório usar máscara? Eu não gosto da palavra obrigatório. Não gosto. As pessoas têm que perceber que faz sentido. Eu não gosto de dizer tu és obrigado a. Tem que fazer sentido para essa pessoa. Porque senão eu viro as costas e a pessoa não faz. Porque não compreendeu. Porque é uma obrigação. Tem que fazer sentido. As pessoas têm que compreender que podem não ter sintomas, podem estar doentes e podem transmitir a doença. E o que é que nós estamos aqui a dizer? Que ele está doente, está a provocar a doença aos colegas, à sua família e a empresa, portanto, está tudo a funcionar de maneira... Há aqui uma situação grave instalada. Portanto, quando perguntam, é obrigatório? Portanto, por isso é que a informação ao trabalhador, as pessoas têm que compreender muito bem como é que isto funciona. Nós estamos todos ligados, continuo a afirmar, esta frase não é minha, mas eu vou repeti-la. Nós estamos todos ligados pela mesma relação biológica. Portanto, resumindo, eu não quero ser chata, mas porque realmente isto é de facto, é preciso compreender muito bem estas vias de contacto, o direto e o indireto, como é que isto funciona. O direto pela fala, pela tosse ou espirrar, ok? E mais uma vez eu quero realçar que fala-se muito em máscara, mas a máscara, nunca ouvi ninguém dizer que o uso da máscara protege 100%. E depois quando as pessoas dizem, eu uso máscara, o trabalhador A ou B não quer usar máscara. Ora, isto aqui, primeiro vamos ter que descobrir porque é que ele não quer.
Porque o que é que se está a passar? Eu sugiro que entre, por exemplo, os serviços de saúde, por exemplo, as pessoas às vezes estão muito à vontade a falar com o seu médico ou a falar mais à vontade com alguém da empresa onde tem uma relação de confiança maior, uma proximidade maior, para se tentar perceber porque é que a pessoa diz que não quer usar a máscara. Porque usar a máscara, como eu disse atrás, é algo que protege a pessoa e os outros, porque ele pode estar contaminado e não ter sintomas. E por outro lado, a via de contacto indireto. Eu vou-me dedicar um bocadinho a esta parte, por enquanto. Claro, vamos falar do todo, mas esta parte da direita vou fazer aqui uma ressalva, que é a Graça Freitas, portanto a nossa diretora da Direção-Geral de Saúde, ela com esta frase disse assim: portanto, uma das medidas mais importantes para evitar o contágio e transmissão do vírus é a lavagem frequente das mãos. Tão importante como este simples hábito de higiene, portanto, lavar mãos, está uma medida que parece simples, mas difícil de cumprir. Parece simples, mas difícil de cumprir. Porque é muito habitual, é não tocar a cara. Portanto, nós humanos temos um comportamento que é tocar na cara. Desculpem, estou a tocar na cara, não é? Vou desinfetar as mãos, vou tocar na cara. Para também exemplificar aqui, eu ando sempre com isto, portanto eu posso mostrar, eu tenho este doseador, tenho este dispensador, não é? Que é mais rápido, portanto eu até comprei este para vos mostrar. Este aqui, eu não acho, vou abrir aqui um parênteses, eu não acho este muito eficaz, porquê? Porque eu tenho que tocar em duas superfícies, eu tenho que pegar nele e tirar-lhe a tampa eu já deitei fora até, é uma coisa que eu ando sempre no carro e este anda sempre no meu bolso. Quando vou ao supermercado ou vou à farmácia, eu levo este pequenino que posso fazer a recarga. Já fica a minha sugestão. E, portanto, o que eu estava a dizer, tão importante como este simples hábito de higiene, está a maneira que eu estava a falar nesta necessidade básica que tem a ver com o comportamento humano. Portanto, nós humanos tocamos na cara porque os especialistas de comportamento até dizem que tocar na cara serve para, tem a ver com as nossas emoções, aumentamos a nossa concentração. Aliás, quando eu estou assim, estou mais atenta, portanto, até algum de vocês, se calhar, está com a mão na cara. Portanto, isso é perfeitamente, tem a ver com o comportamento humano, nada a fazer, nada contra. Mas é possível evitar, portanto, tornando consciente esse comportamento, nós podemos mudar um pouco esse hábito, que é um ato inconsciente, certo? Os hábitos são atos inconscientes. Aliás, esta questão de tocar na cara, que é uma necessidade, tem a ver com o nosso processo emocional, não é? Mas que podemos reduzir, em parte, o número de vezes que tocamos na cara, porque nós tocamos, há estudos, é muito curioso, há estudos que revelam que nós tocamos na cara 23 vezes por hora. Portanto, isto faz 368 vezes por dia, tirando o sono. Isto são muitas vezes, de facto. Mas então, tornando consciente, ok, qual é a sugestão? Eu vou sugerir a seguir, mais à frente, algumas dicas para... a medida não é não tocar na cara, porque é uma necessidade do comportamento humano, certo? Ou pelo menos tocamos na cara, mas protegidos. E, portanto, agora eu estava a falar do comportamento humano, certo? Tem a ver com esta necessidade do processo cognitivo e emocional. Agora, esta senhora, eu faço questão de partilhar este vídeo que está, eu agradeço a Sara Cody, diretora de saúde, isto foi uma situação constrangedora para a senhora, acredito, mas também serve para vos alertar dos hábitos, porque por um lado está esta parte do comportamento humano, mas por outro lado há hábitos que nós são perfeitamente dispensáveis. Vamos ver. Portanto, eu acho que vocês não estão a ouvir o som. Ela está a avisar as pessoas, a dar instruções rígidas para que as pessoas não toquem na cara. Pronto. E depois termina a sua apresentação
fazendo este gesto. Portanto, acreditem que isto é um hábito generalizado. Eu não sei se alguma vez costumam observar, mas isto são hábitos perfeitamente dispensáveis que não têm a ver com necessidades do comportamento humano, portanto, do nosso processo cognitivo e emocional. Portanto, se vocês virem alguém a cometer este hábito, portanto, é recorrer à saliva para folhear, é recorrer à saliva, já vi, para abrir os sacos de plástico, ver revistas nas salas de espera, o dentista, o cabeleireiro, portanto, isto é um hábito, de facto, que tem que terminar, porque já leva os germes à boca, para não falar do vírus, certo? E também leva os germes ao objeto, à revista, neste caso, ou o que for. Portanto, isto tem a ver com os maus hábitos. Também posso falar com o hábito de roer as unhas, também posso falar com o hábito de pegar nos óculos e morder a haste dos óculos. Portanto, isto são medidas realmente que nós temos que estar sempre na defensiva e para nos protegermos, pelo menos nesta fase que eu digo, não vou dizer normalidade, nós estamos na fase da coronalidade. Porque assim o cérebro interioriza que nós estamos numa normalidade, mas associada ao coronavírus. Ainda não temos vacina, ainda não temos tratamento, portanto, vamos ter que nos ajustar. Portanto, medidas para podermos evitar na cara. Ora, ter uma caixa de lenços. Portanto, isto é um recurso, penso que vêm todos bem. Isto é um recurso que vocês devem ter muito, muito na empresa. Portanto, eu tenho sempre aqui, portanto, para coçar, sei lá, imaginem que para coçar o olho faço isto, não é? E meto o lenço ao lixo, por exemplo. Várias vezes desinfeto as mãos, portanto, também é um hábito que eu já adquiri. Outra dica que eu também li tem a ver com usar uma loção com perfume nas mãos, porque assim, quando vamos tocar, o perfume alerta-nos para essa reação, para esse comportamento, e também para desviar o gesto, por exemplo, coçar a cabeça. Portanto, eu faço isto e depois já passo a cabeça. Às vezes, para arrumar, por exemplo, imagina o meu cabelo, eu faço isto, ou seja, realmente, de facto, as mãos, baixamos a probabilidade, é claro que não vamos eliminar a quantidade de vezes que eu toco na cara, mas podemos reduzir o número de vezes. E, portanto, as nossas regras de jogo são estas. Evitar levar as mãos, é isto que tem que estar sempre, sempre presente no vosso dia-a-dia, dentro da empresa, fora dela. Não é preciso definir a geografia. Portanto, são estas as regras do jogo. Evitar levar as mãos à cara, olha, lá está a palavra evitar, ok? Pronto, baixar o número de vezes. Não diz não levar as mãos, porque isso era de todo impossível. Portanto, sejamos realistas, é uma necessidade do comportamento humano, portanto, evitar levar as mãos à cara, ok. Isto tem a ver com evitar o contágio de contacto direto, portanto, já vimos que as nossas mãos tramam-nos. Lavar e desinfetar as mãos tem a ver com a anterior também, porque se eu sei que não vou deixar de levar as mãos à cara, então, ok, lavar e desinfetar é o segredo, porque eu toquei em objetos que podem estar infectados e então, ok, se tocar na mão, estou protegida. A etiqueta respiratória, portanto, este título pode não ser muito claro, portanto, eu não sei se a etiqueta respiratória, se quiserem traduzirem nas vossas instruções fixadas na empresa, etiqueta respiratória, etiqueta é até associado assim, etiqueta é uma coisa assim mais chique, não é? Mas não tem nada a ver. Etiqueta respiratória, os trabalhadores têm que ter o hábito bem interiorizado de tossir, espirrar assim. Portanto, é tapando o nariz e a boca, eu acho que me estão a ver, não é tossir para cima, porque já me contaram uma vez o trabalhador que tossia para cima, ou seja, isto pode levar-nos a perceber que o trabalhador está a pensar que ao tossir para cima, com o pescoço para trás, o vírus projeta-se para a atmosfera, não faço ideia. Portanto, isto é uma desinformação, certo? Portanto, a etiqueta respiratória tem que ser muito clara, que é tossir para a dobra do braço, tapando, encostando mesmo, não é assim, certo? Longe, é encostando, ou então
fazendo isto, certo? E depois então pôr no lixo e desinfetar. Tem que ser sempre esta sequência. Sempre esta sequência. Antes de começar a tocar em alguma coisa. E depois isto é muito interessante, porque nós temos que estar sempre a criar sequências. Ok, vou espirrar, tiro já, portanto ter papel à nossa beira, a caixa de papel à nossa beira, eu acho que é muito importante, portanto vocês distribuam aí o que quiserem. Álcool gel de fartura e portanto, mas criar também um sistema de informação e de treino e de alerta. O distanciamento físico acima de 2 metros, sempre possível, ok? Eu sei que há constrangimentos, eu sei que há dificuldades neste, porque eu conheço as empresas às vezes não têm esta facilidade, o que não quer dizer que nós temos que recorrer à criatividade também, portanto, e procurar sempre a melhor solução. Uma coisa que é, quando as pessoas usam máscara e estão a falar umas com as outras, assim a 30 centímetros uma com a outra, não pode ser. Quando está a usar máscara também tem que manter o distanciamento, isto também tem que ficar muito claro. Porque a máscara não protege 100%. Se vocês repararem, a máscara também continua a ter, eu tenho aqui a minha, posso pôr, portanto isto é um saco, isto tem que ser entregue assim em saco fechado. Portanto, eu tenho as mãos desinfetadas, que só vos vou mostrar, certo? Portanto, se eu puser a máscara pelos elásticos, ok? Portanto, se repararem, estão a ver estas aberturas? Por isso é que eu opto por fazer isto. E é uma coisa, eu testei há tempos, estive aqui a trabalhar 3 horas e estive de máscara para testar. Pus os óculos um bocadinho por cima e eles não embaciaram. Portanto, não sei se vocês podem fazer o mesmo teste, por acaso. Tenho que apertar mais. Certo? Portanto, se vocês repararem, há aqui fugas. E por estas fugas, certo? O vírus pode fugir e pode ser disseminado. Há outra questão, a proteção individual, que vocês já sabem e é conhecidíssimo, e temos a limpeza e desinfecção. Portanto, temos estas 6 regras que têm que estar sempre presentes. O distanciamento tem a ver então com o contacto direto, a proteção individual, que evita o contágio por contacto direto e o indireto também, porque eu com a proteção evito a transmissão por contacto direto e também que as gotículas caiam nos objetos e nas mesas. E a limpeza e desinfecção que tem que ser absolutamente importante para evitar o contacto indireto. Também é muito importante estes recursos, o princípio da precaução. Vocês façam tudo sempre através deste princípio da precaução ou o princípio da minimização do risco. Portanto, o risco em segurança significa a probabilidade e a gravidade. Portanto, na gravidade eu não consigo mexer, porque se o vírus infectar, a gravidade é alta, não é? Mas eu tenho que trabalhar sempre o mínimo de probabilidade que isso aconteça. Portanto, o princípio da precaução, ser cauteloso. Isto tem que estar sempre muito presente. Observar é um recurso muito importante, é uma ferramenta muito importante, porque eu observando, eu percebo se o trabalhador compreendeu também a informação que lhe chegou. E o treino, a informação e o treino, isto é absolutamente importante. Portanto, ele ver fazer, não é só a fixar os folhetos, porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas já percebo que a maioria das pessoas não gosta de ler. E, portanto, um placar, sim senhora, é muito importante um placar organizado só para estes assuntos, para estar disponível, mas também nós temos que estar sempre a reforçar, estar sempre em cima, treinar com eles, eles verem fazer, para ficar bem claro que se compreendeu, porque isto na comunicação é assim, nós só percebemos que a comunicação não resultou quando o resultado chega, não é? Eu só compreendo que o que eu disse não funcionou, ou funcionou, quando o resultado me é devolvido, certo?
Portanto, temos a persistência ou a paciência. Sim, nós temos que ser muito persistentes, pacientes, explicar uma vez, explicar outra vez, portanto, estar tranquilos, não haver zangas, portanto, tem que haver paciência neste processo. Porquê? Porque nós estamos a falar em mudanças, as pessoas não gostam de mudanças. E eu acredito que realmente há alguma pressa, e eu compreendo que há pressa que as pessoas alterem os seus hábitos. E, portanto, mas é preciso compreender que estamos a falar de saúde, estamos a falar de que alguém pode morrer. Por isso é que eu acho que isto tem que ser mesmo muito, um foco muito enorme neste assunto, nesta informação. E a criatividade e flexibilidade, isto é um recurso que também as empresas, claro, há muitos constrangimentos, há muitas limitações, é verdade, há gestão de recursos. Todas as empresas não têm recursos, não têm muitas pessoas e, portanto, é preciso ser-se criativo e flexível. Ok, quando a solução A não resultou, ok, vamos ver então a solução B, vamos ver como é que isto resulta, mas sempre na perspectiva do princípio da precaução, ver como é que as coisas funcionam, porque é para proteger as pessoas, é proteger o património humano, é proteger a empresa. É proteger toda a gente. E, portanto, vamos agora entrar no nosso jogo, nas medidas de prevenção. Como é que eu estruturei, portanto, defini um guião, vocês podem definir um guião, não é? Desde o antes, portanto, o que é que se passa, portanto, podem até escrever todo o tipo de situações que vos ocorra na empresa. Portanto, eu defini estas, o antes do regresso, as viagens e pessoas externas, como é que vamos fazer, no próprio local de trabalho, a proteção individual, a limpeza e desinfecção e depois, não é? Porque o título desta apresentação, deste webinar é Saúde e Segurança nos locais de trabalho, mas isto não acaba no local de trabalho. Portanto, por exemplo, definam a planta da vossa empresa. Quais são as entradas? Portanto, há empresas, por exemplo, que fecharam o portão da entrada da propriedade. Só entra quem sabe quem é, toca a campainha, tem que ter agenda, tem que ter marcação, tem que ter a hora marcada. Ok. Há quem fez as portas. Portanto, as portas de acesso estão fechadas e, portanto, tem que haver um controlo. Porquê? Porque o vírus precisa de pessoas, ele quer pessoas, ele é oportunista e, portanto, quanto mais pessoas estiver dentro da empresa, pior. Melhor para ele, não é? Pior para nós. E, portanto, definam os acessos, quem entra por onde, quem sai por onde, e depois aqui nos gabinetes definam ocupações máximas e, se for preciso, colhem ao lado da porta qual é a ocupação máxima daquele gabinete, não é? Reparem, uma das recomendações do ACT não deve ser frente a frente. Eu escolhi esta planta, até foi o acaso e até calhou bem. Portanto, as posições de preferencialmente, porque tem a ver, lá está, com as gotículas, claro, que as pessoas vão usar máscara, mas como eu disse, ela protege 90%. E temos que respeitar na mesma o tal distanciamento. E então, podemos usar a proteção combinada, que tem a ver com a máscara e a viseira, porque ambas combinadas reforçam, porque só a viseira tem uma proteção, só a máscara tem outra proteção que também não é 100%, portanto, ambas combinadas é ótimo. Portanto, a posição frente a frente não é recomendável. Portanto, os trabalhadores devem estar ou lado a lado, certo? Ou costas a costas. Tá? Portanto, porquê? Por causa das gotículas. Portanto, é uma recomendação até interessante que podem então trabalhar nisso. Portanto, algumas alterações de layout podem ter que ser necessárias, pacífico, ou outras vezes não é bem pacífico, eu sei, ok, compreendo, mas então vamos levar isto da melhor maneira, vamos fazer isto da melhor maneira, do melhor que sabemos, com o que melhor podemos, não é? Portanto, antes da deslocação ao trabalho presencial, então, vocês avisam então o trabalhador, ele que esteja à vontade, assim, vá, então está em casa, está doente, tem febre, tem tosse persistente, ele liga logo, ele tem que saber que tem que fazer isto. Sistema Nacional de Saúde, logo, e avisa os recursos humanos, ou manda avisar, o que for.
ok? Portanto, não sai de casa, não põe os pés na empresa. Isto tem que ser muito claro. Ou também, se ele ou ela manteve contacto próximo com casos confirmados, também que não vá para a empresa, por favor. Portanto, ele tem que ser bem informado sobre este assunto. Também há um grupo que fala, que eu acho que é importante terem atenção, que eu acho que vocês aqui alertam também para o vosso médico de medicina no trabalho, para ver esta situação. Okay? Tá? Portanto, aqui fala em maiores de 70 anos, mas há pessoas que podem ser maiores de 60. Portanto, há empresas que, pessoas com maiores de 60 anos não vão trabalhar para a empresa. E está tudo bem. Portanto, vejam sempre a viabilidade da opção pelo teletrabalho, precisamente por causa daquela questão. O vírus procura pessoas e, portanto, havendo muita ocupação, muita gente dentro da empresa, a probabilidade aumenta, a probabilidade da contaminação aumenta. Portanto, avaliem bem quem pode trabalhar em casa. Ou então, se preferirem, façam rotatividade. Por exemplo, um vai de manhã, outra pessoa vai à tarde. Claro que depois tem que desinfetar a mesa, ou se for outra mesa, já é tranquilo, ok? Ou então, rotatividade semanal. Um vai numa semana, o outro vai na outra semana. Portanto, este exercício, certo, serve apenas para evitar-se o ajuntamento, porque a palavra ajuntamento é a palavra proibida. Viagens. Portanto, nós temos aqui vários tipos de viagens. O trabalho prestado em veículos, viagens de trabalho, ok, viagens de trabalho eu não estou a considerar sequer sair de Portugal, mas ok, isso depois também é preciso ser visto com calma e, portanto, a pessoa quando regressa tem que estar 14 dias em quarentena, ponto final. Portanto, as viagens de trabalho, estou a dizer os comerciais, estou a pensar nos comerciais, portanto, evitar as viagens de trabalho não essenciais, isto é uma coisa básica, porque estou a reduzir a probabilidade de estar em contato com outras pessoas, que eu não sei o que é que fizeram, onde estiveram, se podem não ter sintomas e estarem doentes. Deem sempre preferência à videoconferência, portanto, isto não é, se mesmo dentro da empresa, vocês evitem sempre o contacto próximo entre os colegas. Portanto, dar sempre preferência à videoconferência, e-mail, telefone, há imensas plataformas. Depois, nas deslocações, mesmo essenciais, ok, isto tem que acontecer, temos mesmo que sair, então preferência vá sozinho. Ok, não, tenho mesmo que ir com não sei quem porque tem problema técnico para resolver. Ok, então vocês vão lado a lado, de máscara. Recomenda-se abrir ambos os vidros, portanto, simetricamente, tá? Tem a ver com o fluxo do ar no habitáculo, portanto, porque se um deles abrir só de um lado, empurra o ar para o outro, ou do outro lado empurra o ar para o condutor, e, portanto, recomenda-se que abram os vidros em simetria. Ou, pelo menos, acionar o ar do tablier, certo? Porque o escoamento do ar é de frente para trás, e, portanto, pelo menos o arejamento é mais eficaz. E claro que devem usar os dois, lavar a máscara, não é? E não estar a falar um para o outro assim, certo? E os veículos devem estar equipados com produtos de higiene, portanto, vocês tenham sempre um kit, claro que os condutores, os comerciais devem estar instruídos para isto, que os veículos devem estar equipados com produtos de higiene e desinfecção de mãos, toalhetes de papel, álcool, não é? Álcool, sacos de lixo, sempre instruções de utilização. Ok, em contato com outras pessoas devem usar máscara e viseira e luvas, ou seja, portanto, devem sempre desinfetar, portanto, lembrar-me do puxador, é o volante, o tablier, é o rádio, é a maçaneta portanto, da alavanca das mudanças, não é? Portanto, o travão, portanto, tudo isso tem que ser desinfetado. Portanto, há empresas que, por acaso, todos os dias desinfetam os carros, mesmo com aqueles dispersores em lixívia diluída, fazem isso. Mas, ok. Portanto, saiu no dia 1 de maio, um decreto-lei 20, já deve ser conhecido por vocês, mas então também muito recente, que fala na ocupação máxima. Portanto, se a vossa empresa tiver, que fala no transporte coletivo público ou privado, e portanto isto leva a que estejamos a falar dos vossos veículos também das empresas que têm autocarros, que deslocam os seus trabalhadores, e que refere que a ocupação máxima tem que ser a 2/3.
Os trabalhadores têm que ir todos de máscara, portanto, então vamos definir aqui uma sequência, que é, os trabalhadores já vão de máscara antes de entrar na carrinha. À entrada, desinfetam as mãos. Sentam-se, claro, dispersamente, ok? Nos seus espaços, e vão tranquilos na sua viagem. E depois, quando chegam ao destino, tem que ser tudo desinfetado. Portanto, definam quem possa fazer isso, o próprio condutor. Portanto, o próprio condutor tem que ter o seu kit de desinfecção para o volante, para também usar máscara e viseira, para desinfetar o seu espaço, não é? E depois vai fazer a segunda recolha dos outros, ou segunda ou terceira, não sei, pois não faço ideia. Agora, podem sugerir a alguns trabalhadores, pronto, isto pode ser assim um bocado delicado, mas é uma hipótese, que é, quem puder, leva o seu veículo. Não é isto para gerir a deslocação de ida e volta. Portanto, podem gerir isto lá está, por isso é que eu referi atrás criatividade e flexibilidade. Portanto, isto realmente puxa, faz com que a gente crie soluções, e elas têm que existir, Porque é para proteger a saúde das pessoas, não temos a volta a dar. Portanto, os utilizadores, portanto, as pessoas que não tenham máscara, elas não podem entrar. Isso está lá escrito no decreto-lei. Não podem entrar no autocarro. E depois, a limpeza e a desinfecção, isto é absolutamente importante. Portanto, os trabalhadores, depois já saída outra vez, desinfetam as mãozinhas no álcool gel que está lá à entrada do autocarro. Pessoas externas. Para impedir acessos não autorizados, eu já tinha falado nisto. Portanto, fechar o portão de acesso ou todas as portas. As reuniões presenciais não devem ser de todo realizadas, cá está, sempre na perspectiva da minimização do risco, porque o vírus quer pessoas, portanto, vocês estão a trazer probabilidade do vírus entrar por reuniões, por alguém que vocês não sabem o que fez e de onde esteve. Por exemplo, colocar avisos no exterior, portanto, vocês, claro, que quando combinam com alguém na empresa, isto uma pessoa externa, também podem, lembrei-me disto, mas pode não ser praticável, não sei, pode não ser necessário, não é praticável, necessário, que é para entrega de materiais, siga para a porta A, para o correio, siga para a porta B, ou para encomendas é para a porta C, ou seja, ou então definam só um único ponto, onde só uma ou duas pessoas recebem esse material. Porquê? Porque essa pessoa já está instruída, essa pessoa já sabe o que é que tem que fazer, certo? Por exemplo, há empresas que nas matérias-primas dão um pouco, se não é urgente, fazem um pouco de quarentena. Portanto, a matéria-prima chega, porque vocês sabem, o vírus tem uma capacidade de resistência de alguns dias, portanto, não é? Alguns dias de se manter nas superfícies, até 3 dias é no plástico e no aço, 24 horas no cartão, portanto, mas nos outros materiais não faço ideia, portanto, isto é lá está o princípio da prevenção, portanto, chegou uma matéria-prima, vocês deixam estar 2 ou 3 dias ali num canto, se puderem, se não for urgente, ok? Se for urgente, calçam as luvas, abrem com a faca ou uma tesoura, não é? Utilizam a ferramenta que depois também desinfetam e retiram a matéria. Eu estou a pensar na sequência, porque vocês, como já tocaram na caixa, estão a retirar a matéria com as mesmas luvas. Portanto, se quiserem, abram a caixa, certo? E têm que retirar o interior com outras luvas, porque para abrir a caixa, não sei se ela estará contaminada. Portanto, isto realmente temos que pensar na sequência e estarmos sempre em posição de defesa. E, portanto, depois, então, desinfetar as ferramentas utilizadas. No local de trabalho, o plano de contingência, portanto, eu penso que já é conhecido por vocês, o plano de contingência, isto é um documento que tem informações muito importantes, que tem a ver com explicar ao trabalhador como é que se transmite o vírus, não é? E tem a ver com a definição da sala de isolamento. O que é isto de sala de isolamento? Se um trabalhador entra sem sintomas na empresa e durante o dia ele começa a ter febre e a ter sintomas, esta sala de isolamento serve para ele
sozinho, portanto, os trabalhadores têm que saber ir para essa sala sozinhos, ninguém tem que os acompanhar, porque quem tem que os acompanhar também pode ficar contaminado, mesmo usando máscara e, portanto, por proteção, por precaução, portanto, a pessoa vai para a sala de forma voluntária e responsável e fecha a porta e depois então telefona às pessoas responsáveis que estão definidas nesse tal plano de contingência e telefona para o Sistema Nacional de Saúde, faz os telefonemas que quiser, portanto é importante, está definido na orientação da Direção-Geral de Saúde número 6, com o conteúdo deste plano de contingência, mas pronto, mas depois se precisarem de ajuda podem me contactar e nós ajudamos. Portanto, este plano de contingência tem que estar muito bem divulgado, muito bem transmitido aos trabalhadores, para eles saberem o que fazer nessa tal sala de isolamento. Esse plano de contingência também tem que saber, é preciso definir a questão de o que fazer se alguém ficar doente. Portanto, o controle da temperatura tem a ver, é importante, portanto há empresas que o estão a fazer. Deve ser feito com termómetro infravermelho na zona da testa e não deve ser feito o registro de temperatura associado à identidade da pessoa, salvo com a sua autorização. Tá? Portanto, mas isto é pessoa. Há empresas que medem uma vez de manhã e depois há empresas que medem duas. Definir uma ou mais pessoas é que eu trabalho para tirar dúvidas. Portanto, eu não sei, Paulo, o tempo. Olá, Anabela, de novo. Sim, já estamos em 45 minutos e há aqui, de facto, um batalhão de perguntas. E eu acho que várias delas já terão sido respondidas. Por exemplo, uma em particular tem a ver, uma das últimas que foi colocada no chat foi exatamente da medição da temperatura. Portanto, a pergunta seria mais ou menos desta natureza: se a medição da temperatura deverá ser feita apenas pelo médico ou se as empresas, quando o estão a fazer, estarão a incorrer em alguma violação da legislação? Não. Portanto, as pessoas, vocês podem fazer a medição da temperatura, ok? Se quiserem registar o nome do trabalhador, devem ter autorização dele. Se não, registram o número do trabalhador e, portanto, isto está tranquilo. Também não é para divulgar, é para controlar também a evolução da temperatura dele para... Muito bem. O sintoma. Pronto, então vou terminar, vou avançar muito rápido, portanto, realmente não me dei conta do tempo, peço desculpa. Portanto, a utilização do ar comprimido para limpar o pó da bata e do posto é completamente proibido, certo? E depois tinha a ver com a limpeza e desinfecção. O comportamento... Anabela, se me permites, a limpeza e desinfecção é uma das perguntas que surge com mais frequência. Sim? Nomeadamente, quer em especial a desinfecção, quer das empresas, quer das casas de banho, os de refeitórios, por exemplo, deverão recorrer apenas à água e lexívia ou haverá outros produtos que sejam aconselhados? Sim, a água e lexívia funciona, mas claro que sim, no mercado existem imensos produtos muito eficazes, mas podem fazer uma pequena pesquisa, mas sim, água e lexívia é bastante eficaz. Sim, lexívia pura, que depois pode-se deixar atuar durante 10 minutos, isso até está numa orientação da Direção-Geral de Saúde também, e depois passar o pano com água quente, sim, é suficiente. Agora, várias vezes ao dia, isto é mesmo muito importante. A limpeza e desinfecção é uma ação mesmo muito importante nas instalações sanitárias, nos balneários, na cantina, no bar, onde há um maior número de utilização, não é? É mesmo muito importante definirem este plano. Não se esqueçam de desinfetar os telemóveis, os óculos, os ecrãs dos computadores, os teclados. E as matérias-primas, Anabela? Diz. E as matérias-primas? Desinfeita-se as matérias-primas? Não, pois, eu tinha dito há bocado, há empresas que deixam as matérias-primas 2 ou 3 dias, não tocam nelas. Portanto, o fornecedor, portanto, as matérias que chegam, não é? Se não forem urgentes, elas ficam num determinado espaço em quarentena. Portanto, isto é uma medida que tem sido feita. Deixem-me dizer 2 ou 3 notas, que também há vários pedidos nesse sentido. Nos próximos dias, a PKPC e o Centro Tecnológico Calçado disponibilizarão às empresas
não só as que estiveram aqui hoje, mas ao universo das empresas associadas às duas instituições, um documento que, de certa forma, é mais extenso, inclusivamente, do que este PowerPoint que aqui está, no sentido de um conjunto de orientações para as empresas. Perguntas, assim, diretas. Fala-se de máscaras, fala-se de viseiras. É mais aconselhado as empresas usarem só as máscaras, só as viseiras ou as máscaras e as viseiras? Ok. Precisamente hoje deu na RTP uma opinião sobre isso, que só as máscaras, portanto, usar máscara tem que ser uma coisa generalizada. 100% das pessoas devem usar máscara. A viseira continua a ter um contágio maior, porque a viseira sai gotículas na mesma. Portanto, as pessoas quando falam, ou podem tossir, a fazer simplesmente isto, as gotículas saem e libertam-se na mesma para as superfícies. Portanto, a máscara ainda é um pouco mais eficaz. O ideal era o uso combinado. Agora, só usar a viseira, é melhor só usar, por exemplo, só na costura, usar a máscara. Toda a gente usa máscara, desculpa. Toda a gente usa a máscara. Mas aquelas pessoas que têm um contacto maior, por exemplo, um encarregado, as pessoas que têm que se dirigir mais vezes aos trabalhadores para dar instruções ou para receber, para explicar coisas, portanto devem usar também a viseira. Portanto, o uso combinado é que é recomendado. Temos muitas perguntas, eu não sei se vamos ter capacidade de responder a todas. Ainda relacionado com as máscaras podem ser as máscaras certificadas, podem ser... Que género de máscaras devem os colaboradores das empresas fazer recurso? Ok. Podem ser comunitárias, podem ser certificadas, sim ou não? E a talho de foice, já uma segunda pergunta, o uso de luvas é vantajoso ou não? Boa pergunta. O uso de luvas é vantajoso, mas cuidado como é que usar as luvas, porque, por exemplo, há dias eu cheguei ao supermercado, estava um senhor a sair do supermercado com luvas e depois estava a coçar o olho com a luva posta. Portanto, a luva não protege em si tudo, porque a luva também toca nos espaços e também tem que estar desinfetada. Portanto, sim, a luva também é uma proteção necessária, mas tem que saber ser usada, não é? E desinfetada também. Portanto, em relação às máscaras, a máscara do uso comunitário, sim senhora, está muito generalizado, deve estar conforme as especificações técnicas, certo? Se há alguma dúvida sobre isso, podem contactar a doutora Maria José Ferreira, do Centro Tecnológico do Calçado, e portanto, mas o importante é de facto as pessoas usarem todas as máscaras por causa dos tais grupos dos assintomáticos e dos pré-sintomáticos. Pronto, as perguntas continuam a surgir. Eu tenho aqui uma que foi colocada quase no início, a mim parece-me bastante relevante. Há um trabalhador que é sintomático, mas para todos os efeitos vive com outra pessoa que para todos os efeitos foi infectada, um caso positivo. Qual é o procedimento que a empresa deve adotar? Desculpa, Paulo, não percebi. Um trabalhador... Sim. Vai normalmente trabalhar todos os dias, mas para todos os efeitos, e é sintomático, não apresenta qualquer tipo de sintomas. Tem que estar em quarentena, não. Se está a viver com a pessoa afetada, tem que estar em quarentena, não pode ir para a empresa. Não, de todo. É uma questão que foi colocada no início e que me parecia... Pois, boa, fizeste bem, boa. Ainda relacionada com as matérias-primas, há aqui uma nova pergunta que tem a ver, que é exatamente esta. Portanto, há algum líquido ou algum spray que seja adequado para desinfetar as matérias-primas? Não conheço, é preciso ter cuidado, porque pode estragar a matéria-prima. Portanto, se tiver lixívia à base de lixívia, portanto é preciso ter algum cuidado, não é? Se calhar é melhor ver com um fornecedor que vende esse tipo de produtos, não é? E testar numa pequena área da matéria-prima para ver como é que ela reage, se não estraga a matéria-prima. Sobre isso, por exemplo, há uma empresa que disponibiliza junto aos postos, ao próprio trabalhador que faz a desinfecção dos botões, não é? Tem o seu próprio spray, mas não faz o spray diretamente nos botões, claro, tem o rolo de papel de cozinha, ok? Certo? Pulveriza para o papel e faz a desinfecção ele próprio. Tá? Na mudança de turnos, isto é muito importante, porque a pessoa que vai ao segundo turno também ele próprio pode fazer a desinfecção, pelo princípio da precaução.
E, portanto, deixem-me terminar então só no fim do jogo, no depois do trabalho, de facto, também temos regras a aplicar em casa, que é tente não tocar em nada de casa antes de lavar as mãos, tirar os sapatos e deixá-los já à entrada, deixar a carteira e as chaves e outros objetos dentro de uma caixa na entrada, limpar sempre o telemóvel, desinfetar com álcool, se lavar o animal à rua, limpe-lhe as patas antes de entrar em casa, portanto, colocar a roupa exterior dentro de um saco para depois ir para lavar, usar luvas para limpar os objetos e tirar cuidadosamente. E tomar banho. Portanto, estes cuidados, para além do posto de trabalho, também têm que ser mantidos. Portanto, o fim do jogo não termina aqui. Ok? Nós temos que estar sempre muito conscientes e muito coesos nesta luta. Bom, eu tenho só mais uma pergunta, uma resposta muito rápida. Nós temos que terminar. O Centro Tecnológico Calçado, dentro de menos de 5 minutos, começa um novo webinar. Agradecemos a todos. Nós vamos enviar este documento para todas as empresas associadas à APCAPS e do Centro Tecnológico Calçado, portanto vão recebê-las todas por e-mail. Ela vai ser disponibilizada, esta publicação, também nos sites da APCAPS e do Centro Tecnológico Calçado, vai ser público para todos os efeitos, para quem o quiser consultar. Mas há aqui uma última pergunta que eu não resisto a fazer e eu acho que é a resposta rápida. Nos refeitórios, ou no refeitório de cada uma das empresas individualmente, as mesas devem ser corridas ou devem ser separadas ou aplicadas divisórias ou outro mecanismo qualquer? Pronto, então é assim, define a ocupação, portanto, a posição entre as pessoas deve ser sempre lado a lado ou costas a costas, ok? E, portanto, se usarem bancos corridos, criam sempre espaçamento, por exemplo, imaginem que tem um banco para 3 pessoas, então, aí no máximo 2, portanto, bem afastadas, tá? E em cruzamento, portanto, a minha sugestão é que retirem, se houver 20 cadeiras no refeitório, retirem 10, portanto, para metade, a ocupação máxima, e tem que haver a definição de turnos. E quando o primeiro turno que já fez a refeição sai, alguém tem que desinfetar as mesas e as cadeiras. Isto é mesmo muito importante. E não haver partilha de talheres, nem nada disso. Anabela, vamos ter que fechar. Ok, tenho pena, ok, pronto, realmente. Nós temos aqui um conjunto, as perguntas que nos foram formuladas, nós temos aqui connosco. Vamos procurar responder cada uma delas individualmente. Obrigado a todos e até breve. Tá, muito obrigada a todos, cuidem-se.